Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu tô muito feliz de ter uma convidada super especial, que é a Flávia da Veiga, que é especialista em felicidade. E hoje eu chamei ela para ela contar um pouquinho da história dela, falar mais sobre esse tema, né? Estamos começando 2026, então eu queria dar esse presente para os nossos ouvintes, ouvir um pouco sobre felicidade, como colocar essa felicidade em prática e o que fazer para a gente ser mais feliz. Ei, Flávia, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui. Que bom. E mais ainda de compartilhar sobre felicidade. Obrigada pelo convite. Obrigada, Flávia. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, como que começou essa vontade de saber mais sobre o que era felicidade, como que isso virou um negócio para você também? Então vou contar uma historinha breve. Eu era, imagina, 9 anos atrás. Eu era aquele estereótipo, sabe quando você olha o Instagram de uma pessoa e você se diz assim, essa mulher é feliz. Eu tinha tudo que a sociedade diz que uma pessoa feliz tem. Um belo casamento, profissionalmente muito bem sucedida, uma vida de muito glamour, sou publicitária, então tinha agência de propaganda, vivi viajando, ganhando prêmio, participando de festa. Aquela coisa que normalmente as pessoas acham que é felicidade. Só tinha um detalhe, eu não era feliz. E eu me sentia culpada por isso, porque eu tinha tudo para ser feliz, mas eu estava sempre com um vazio. Um vazio que nada preenchia. E eu, como publicitária, eu queria muito mudar o mundo pela publicidade. Eu queria usar todo esse conhecimento, essa influência, para ajudar a construir novas narrativas, um mundo melhor, mais feliz, mais justo. Mas eu não sabia que se eu quisesse transformar alguma coisa fora de mim, no caso, eu queria mudar o mundo, eu deveria mudar primeiro aqui, internamente, dentro de mim. Não fiz as transformações que precisavam ser feitas. O universo veio e me deu uma chacoalhada. No meu caso, literal. 19 de julho de 2016, 3 horas da manhã, eu escuto um barulho, um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Acordo assustada. Quando eu olho para baixo, toda a área comum do meu condomínio desabou. Desmoronou. Quando eu vejo aquela cena, a primeira coisa que eu penso, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada. Entro em desespero, junto toda a minha família, a gente começa a descer. E a cada degrau que eu desci, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu vou morrer com 40 anos infeliz. Porque naquela época, eu achava que felicidade, esse tema, era coisa para quem estava aposentado, lá na frente, com muito dinheiro no banco. Eu achava que isso era fútil, eu achava que isso era luxo, eu achava que isso era opcional. É como se fosse uma crença, assim? É como se fosse uma crença, até me deparar com essa sensação. E é interessante porque eu precisava reconstruir minha vida sobre novas bases. E o universo foi literal comigo. Ou seja, eu precisei passar por uma destruição, por uma quase morte, para que eu pudesse renascer, reconstruir em outras bases. Eu saí dali, eu tive uma sensação de quase morte, que me levou a um estresse pós-trauma, e eu entro em depressão. Vou, procuro um médico, faço um tratamento, tudo bonitinho, mas ao mesmo tempo é como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser feliz. Mas eu não sabia ser feliz. Eu fui aprender. E comecei a pesquisar, igual a gente pesquisa no Google, não tinha chat na época, mas pesquisar no Google, como sair da depressão, como ser mais feliz. Eu sou curiosa, eu adoro estudar, então comecei a pesquisar. Começo a nesse processo, a primeira grande descoberta é que, no geral, a gente não sabe muito bem o que é felicidade ou como ser mais feliz. Muitos mitos, muitos desentendimentos. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia que eu nada sabia e mais eu queria estudar. Quando eu comecei a perceber que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, e que qualquer um pode aprender essa habilidade, eu falei, meu Deus, a vida inteira eu achei que eu precisava de um milagre. Eu achava que era sorte, que só as pessoas muito afortunadas é que eram felizes. Não é nada disso. E ali começa a minha transformação. Que bacana. E aí, Flávia, conta pra gente assim, qual foi o primeiro insight impactante que você teve quando
Primeiro foi o quê? Foi descobrir que você já sabia que você não era feliz? Eu já sabia. Uhum. Eu já sabia que eu não era feliz. Eu comecei a perceber que eu colocava minha felicidade nos lugares errados. Uhum. Então, eu fiz algumas descobertas. Primeiro, eu queria buscar a felicidade. Uhum. Não se busca a felicidade. Felicidade você constrói. Felicidade você desenvolve. Você não precisa buscar porque ela não está fora. Uhum. Ela não está longe. Uhum. Ela está aqui, dentro. Uhum. Segundo, eu colocava minha felicidade em coisas erradas. Por exemplo, eu achava que ser feliz era ser a mais rica, era ser a mais competente, a mais perfeita, Uhum. era ser a mais bonita, era ser a mais bem vestida. Tudo isso fora. Uhum. Eu não olhava para a felicidade como algo dentro, que não depende de absolutamente nenhuma circunstância, de nada nem de ninguém, a não ser de mim mesma. E quando eu faço essa descoberta, que a felicidade é algo que se constrói dentro, que independe das situações externas, porque a felicidade ela passa muito mais pela forma como você interpreta, como você enxerga, associa o mundo do que com o mundo em si. Uhum. E tem um ponto importante, nós não enxergamos a realidade como ela é. Uhum. Nós enxergamos a realidade a partir do que nós somos. É a percepção. É uma percepção. E se você pensar em termos de neurociência, felicidade nada mais é do que uma interpretação do seu cérebro à sua vida, o que te acontece. Só que nosso cérebro não foi programado para felicidade. Uhum. Qual é a função básica? Sobreviver e perpetuar as espécies. Por isso que a gente tem uma predisposição genética, a gente tem um viés da negatividade, a gente tem uma predisposição genética para enxergar o mundo pelas lentes de tudo que é ruim, ameaçador e negativo. O nosso cérebro, imagina que ele é como se fosse um velcro para o que é ruim, ameaçador. E ele é um teflon para o que é bom. Alta capacidade de perceber e armazenar. Uhum. Pouca capacidade de enxergar e de guardar as coisas positivas. Sim. Só que a ciência foi evoluindo e uma grande descoberta foi a neuroplasticidade, que foi a descoberta de que o cérebro é um órgão que se modifica, aprende. Nós podemos construir novas estradas, novas sinapses. Imagina que o seu cérebro, quanto mais você repete algo, melhor você vai ficando. Se você está sempre triste, se você está sempre ansiosa, se você está sempre deprimida, se você está sempre preocupada, você está fortalecendo essas conexões no seu cérebro. E desfazer não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E uma das grandes descobertas dessa ciência da felicidade é que, na realidade, o que impacta na nossa emoção, no nosso humor, na nossa felicidade, não é o acontecimento, mas a forma como nós entendemos, interpretamos o acontecimento. Por isso que tem gente, você vê, tem vidas difíceis e que são pessoas felizes. Uhum. Tem pessoas que têm vidas perfeitas, maravilhosas e vivem reclamando infelizes. Uhum. E muito isso tinha muito a ver com a minha história. Eu tinha uma vida maravilhosa. Eu tinha um belo casamento, eu tinha uma bela casa, eu tinha um belo trabalho. Eu tinha tudo de bom. E vivia insatisfeita. Por quê? Uma outra descoberta que eu fiz é que nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Também chamado de habituação. O que é isso? A gente se acostuma ao que a gente tem. Uhum. Por isso que você vê pessoas que são milionárias, por exemplo, mas Sim. que são miseráveis emocionalmente. Uhum. Porque nada é bom o suficiente. Você vai conquistando, você se acostuma, você desce pro seu nível basal de felicidade, daqui a pouco você quer mais. E a gente tá querendo cada vez mais. E não há nada de errado em querer mais, nada. Uhum. O problema é achar que eu só serei feliz na próxima conquista. Que eu só serei feliz no próximo celular, na próxima viagem, no próximo namorado, na próxima... E essa felicidade não chega nunca. Porque ela não tá no amanhã. Ela não é uma meta a ser alcançada. Uhum. Ela é algo que você vive diariamente. É muito mais importante que a gente tenha micro momentos de felicidade do que grandes momentos. Isso é outra descoberta.
A gente acha que felicidade são aquelas coisas muito grandiosas. O dia que eu casar, o dia que eu ganhar na loteria, o dia que eu fizer aquela viagem maravilhosa. E o dia a dia. E aqueles dias em que nada de extraordinário aconteceu. Então é a nossa capacidade de transformar o ordinário no extraordinário, nas pequenas coisas. E aí quando você muda esse olhar, você começa a enxergar beleza. Por exemplo, esse café delicioso que você me serviu. Nossa, que delícia estar aqui com você. Então você começa a apreciar cada instante, ao invés de ficar buscando coisas mágicas. Ficar buscando estímulos externos, buscando que alguém vai te salvar ou te fazer feliz. Então você gera altas expectativas que normalmente não se concretizam da forma como você fantasiou, da forma como você imaginou. E tem outro ponto, pensa uma pessoa mega controladora. Eu queria controlar tudo e todos. Toda a minha vida, imagina uma vida que foi planejada e que as coisas foram acontecendo da forma como eu planejei, achando que eu controlava tudo. E de repente eu me vi sem casa, sem carro, sem, como meus amigos brincam comigo, sem a minha caixinha de maquiagem, sem absolutamente nada, sem conseguir controlar. É como se Deus, o universo, dissesse assim: Flávia, eu vou destruir tudo que você acreditava, tudo que você se baseava, tudo que você baseava a sua felicidade vai desmoronar. E você vai ter que reconstruir essa felicidade sob novas bases. E essa descoberta que eu fiz, ela tá aí. Qualquer um pode ter essa descoberta. Outro ponto muito importante, que as pessoas normalmente confundem felicidade com alegria e com prazer. Isso é outra confusão que as pessoas fazem, e isso traz uma série de desentendimentos. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Ser feliz não é estar sorrindo o tempo inteiro. Não é fingir que está bem o tempo inteiro. A alegria, assim como a tristeza, são emoções que são momentâneas, passageiras. Eu posso ter no mesmo dia um momento alegre, eu posso ter um momento triste, eu posso ter raiva, eu posso ter medo. Eu não controlo sentir as emoções. Eu controlo o que eu faço com as emoções. A regulação dessas emoções. A regulação emocional, exatamente. Então, quando eu aprendo a regular as minhas emoções, eu aceito a dor, sinto quando ela vem, mas eu escolho não sofrer. Eu escolho o que eu faço com a dor. Isso é o que eu chamo de autonomia do sentir. É onde eu reconheço que existe uma dor, não é fugir, porque fugir da dor é fugir de si mesmo, só piora a dor. O que você não aceita, você não transforma. Então você tem que aceitar. Depois você responde a essa dor com consciência e responsabilidade. E diz, ok, aconteceu, não controlo o acontecimento, mas eu escolho o que eu vou fazer a partir daqui. Sim. E isso é muito libertador. Porque o que acontece? É como se você tivesse um centro. E você vai ser balançado, que a gente chama de equanimidade. Você vai ter seus momentos bons, maravilhosos, que você vai agradecer, você vai apreciar, você vai curtir, mas você não vai ficar presa, viciada naquela emoção, inclusive positiva. Você vai ter lá seus desafios, porque faz parte, é inerente à condição humana. Querer uma vida sem sofrimento, querer uma vida sem dor, sem desafio, é infantil. É querer viver num outro planeta, é fantasia infantil de filme de Hollywood. Mas quando acontece o desafio, você aceita, você aprende, você cresce, mas você volta para o seu centro. Sim. E quando você faz as pazes com os desafios da vida, quando você entra num estado de fé inabalável, de que tudo é como tem que ser, você para de olhar, para de se colocar no papel de vítima. Nossa, pobre coitada de mim, como é que eu posso ser feliz com essa história, com os meus traumas? Gente, bem-vindo ao grupo, todos nós temos traumas. Sim. Todos nós temos nossas dores, nossos momentos desafiadores.
Mas você para de lutar contra. Uhum. Você olha para eles e diz, ok, isso me trouxe até aqui, isso eu vou aprender, isso eu vou crescer e vou me tornar mais forte, mais resiliente. Uhum. Sim. Então esses aprendizados, essa visão sobre a felicidade transforma a vida e te coloca numa posição de senhora do seu destino, senhora da sua felicidade. É aquela sensação que você fala, eu não preciso de nada para ser feliz. Por quê? É uma decisão, é uma habilidade interna. É muito libertador. E Flávia, hoje a gente vive no Brasil uma questão muito séria de saúde mental, né? Existe uma fila aí do INSS e hoje tem mais de 500 mil pessoas, né? Buscando auxílios por afastamento em questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout. Se a gente fosse dar uma dica, assim, trazer alguma coisa que pudesse melhorar, né, a vida das pessoas no trabalho, por exemplo, o que você daria de dica, de exercício para que as pessoas pudessem fazer, para que pudesse abrir essa janela de contentamento, de felicidade que você traz? Eu acho que o primeiro passo é entender, se responsabilizar pela sua própria felicidade. Primeiro passo. Parar de terceirizar. Parar de depositar no outro, no marido, no chefe, a razão da sua felicidade ou infelicidade. Primeiro ponto. Quando você se responsabiliza, você vai tomar as atitudes necessárias para isso. Para desenvolver um controle, minha sugestão. Você desenvolveu o controle sobre a sua mente. Tudo começa aqui. Absolutamente tudo. Contentamento, a tristeza, o sucesso, o fracasso. Tá tudo aqui. Começa aqui, começa com um pensamento, a partir disso gera emoções vão gerar comportamentos repetidos vão gerar hábitos, e esses hábitos vão se transformar no nosso destino. Então começa aqui. Então o que a gente pode fazer? Criar hábitos de felicidade. Pessoas felizes não são pessoas que têm vidas perfeitas, maravilhosas, onde tudo funciona, nada disso. São pessoas que têm vidas totalmente imperfeitas, mas que fazem algo de maravilhoso com essa vida imperfeita que elas têm. E são pessoas que têm hábitos de felicidade. Então, alguns hábitos importantes de serem desenvolvidos. O primeiro deles é tão simples, mas tão eficaz, que é praticar a gratidão. Eu sei que parece conselho meloso de livro de autoajuda. Parece filosofia barata de traseiro de caminhão. Não é. Por que é tão potente a gratidão? A gente tem a tendência de focar no que nos falta. A gratidão nos mostra o quanto que nós já temos em abundância. E não é deixar de desejar, buscar coisas maiores, melhores, coisas. Não é isso. Mas porque quem não está contente com o que tem hoje, dificilmente se contentará com o que virá a ter no futuro. É um estado de contentamento, de gratidão, inclusive pelas dificuldades. Quando você dá graça a tudo que te acontece, você muda a sua perspectiva da vida. Você flui com a vida, ao invés de lutar contra a vida. E quando a prática, vou dar algumas sugestões. Uma delas é todos os dias você registrar suas 3 bênçãos. O que deu certo no seu dia? O que foi bom? Tem um caderninho, né, da gratidão. Tem um caderninho, você pode anotar no celular. Tem o meu aplicativo, que é o Be Happier, que também pode ser usado. Então você anota diariamente. Por que isso é importante? O que a gratidão faz? Ela transforma a forma como o seu cérebro interpreta os acontecimentos. Como a gente interpreta os acontecimentos pelas lentes do que é negativo, como a ameaça, como o instinto de sobrevivência, a gratidão ela começa a mudar, ela cria novas conexões, novas sinapses, e você começa, com o passar do tempo, a enxergar a sua vida de outra forma. Então, por exemplo, a pessoa bateu com um carro. Normalmente você fala, ai, que droga, bati com um carro, que droga. Pessoa que pratica gratidão. Tá tudo bem. Meu carro tem seguro.
Ninguém se machucou. Isso pode ter sido um livramento para eu ficar mais esperto e parar de ficar no WhatsApp. Não é que sua vida muda, mas a forma como você enxerga, interpreta, muda totalmente. E à medida que você vai praticando, isso vai sendo automático. Quando você menos perceber, você tá pegando coisas que normalmente você reclamaria, que você iria achar horrível. Esse pesado. Pesar. Você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. E fora que gratidão pra mim é um ato de fé. Porque se você é grato por tudo, você tá até dizendo, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Deus, eu acredito no seu plano, eu confio no seu plano. A pessoa que é ingrata, ela tá dizendo pra Deus, você, Deus, ó, esse plano seu aí tá tudo errado, tá? Concordo, não. Faz o menor sentido. Então, a partir do momento que você entende isso, você, mais uma vez, se flui com a vida. E é tão fácil de praticar. Começa a enxergar as pequenas coisas. Para com o hábito de reclamar. Quando você for reclamar, para e fala assim, nossa, deixa eu parar de reclamar. Sim. Eu e meu marido, a gente tem uma brincadeira. Quando a gente, de vez em quando a gente se pega reclamando, eu sou humana, eu também reclamo, claro. Aí, a nossa brincadeira é essa, vamos ser felizes com a mãe que a gente tem? Vamos ser felizes com o carro que a gente tem carro, vamos ser felizes. A gente faz essa brincadeira quando a gente percebe que o outro tá reclamando de bobeira. Sim. Então, gratidão. A outra prática, e eu acho que o outro ponto que é muito importante, é a qualidade das relações. É investir tempo e energia em cultivar relacionamentos positivos. Sim. Relacionamentos positivos é o preditor número 1 de felicidade nosso. Felicidade e infelicidade. Só que as pessoas confundem relacionamentos com terceirizar. Ah, não, mas se eu perdem uma energia tentando mudar o outro. Ninguém transforma ninguém. Você transforma a si mesmo. E a partir do momento que eu me transformo, o mundo ao meu redor se transforma. O nosso trabalho aqui não é mudar o outro. O nosso trabalho aqui é mudar a si mesmo. Aí tudo ao meu redor vai se transformar. Então essa visão, essa perspectiva de que, inclusive, as pessoas que estão na minha vida vieram para me ensinar. Nada mais são do que reflexo, espelho, inclusive do que eu sou. Porque normalmente as pessoas que entram na nossa vida entram para nos ensinar. E aí tem aquelas pessoas que, sabe aquela pessoa que te incomoda, que você não sabe muito bem por quê? Você fala, não gosto de fulano. Pois é. Provavelmente tem algo naquela pessoa que ressoa dentro de você. É um espelho. É a forma que o universo tem para falar assim, olha para você. E às vezes a gente fica lá, não, porque agora, então, começo de ano. Não, eu quero dinheiro, eu quero... Você fica querendo planejar o que você quer ter. Sim. Para um pouquinho e começa a planejar o que você quer ser. Porque o universo, inclusive o seu cérebro, ele não entrega o que você quer, mas o que você é. Então não adianta falar, eu quero ter amor, e você é uma pessoa cheia de ódio dentro do coração. Você não vai ter amor nunca. Transforma a si mesmo. Ah, eu quero ter felicidade. Não, seja feliz. Felicidade não é consequência, felicidade é causa. Primeiro eu produzo emoções positivas. Depois coisas maravilhosas acontecem na minha vida. Primeiro eu sou uma pessoa feliz, depois eu tenho mais chances, por exemplo, de ter um casamento melhor. Cá entre nós, você prefere ser casado com uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz que está sempre reclamando? Sim. Sempre de mau humor. Só que as pessoas não percebem isso. Então, investir tempo e qualidade nas relações. Outro hábito. Atividade física. Simples. Simples, mas transformador. Qual é o problema da atividade física? As pessoas que eu escuto muito, meus alunos falam assim, eu não gosto. Eu falo, gente, quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Você vai fazer sem gostar mesmo. Porque essa é a outra confusão que as pessoas têm com felicidade. Elas acham que felicidade é só ter conforto. É só fazer o que se quer.
É só gratificação instantânea dos seus desejos. Isso não é felicidade. Isso é escravidão. Você ser escravo dos seus desejos? Se você ser escravo. Uma pessoa que é livre e feliz, ela faz o que precisa ser feito. Ela faz o que precisa, ela faz o que tem que ser feito. Ela tem disciplina. Então a atividade física, ela é muito transformadora. Sim. Ela ajuda a produzir novos neurônios, reduzir ansiedade, reduzir estresse, raiva. É muito transformador. E 10 minutos, 15 minutos por dia já faz um efeito. Outro. É muito importante que as pessoas encontrem um sentido, um propósito na vida. Uma vida vazia, sem sentido, e essa é uma das principais causas da depressão hoje. As pessoas vivem vidas vazias, perseguindo prazeres momentâneos. E como seres insaciáveis que somos, as pessoas estão sempre vazias. Por isso que esse é um dos principais motivos que a depressão, a ansiedade cresceu tanto. Não tem mais sentido. As pessoas não querem lutar. As pessoas querem só satisfazer suas necessidades egoístas. Isso nunca vai ser felicidade. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Então você encontrar, construir um sentido para sua vida, um propósito para sua vida, algo que seja maior que você mesmo. Algo que você possa devolver. Outro ponto. Que você tenha metas, que você tenha objetivos, que você tenha crescimento. Uma vida linear estagnada não é uma vida feliz. Então você crescer, evoluir, aprender coisas novas, se desafiar, ler, isso traz uma sensação, um senso de realização. Também é muito importante. Um outro hábito, que é o hábito da meditação. Dentro do universo da meditação, você pode colocar a oração, você pode colocar a contemplação, a meditação propriamente dita, que é você estar presente, focado no aqui e agora, no que realmente importa, para que você possa estar consciente dos seus pensamentos, para que você possa estar presente, consciente do que acontece ao seu redor, para que você crie uma conexão interna com você, ou no caso de uma oração, uma conexão com algo maior que você. Essa busca por transcendência é uma necessidade humana. Então a meditação te conecta no aqui e agora, no momento presente. Se você está conectado com o momento presente, você não vai sofrer com o passado, nem naquela ansiedade com o futuro, com algo que ainda não chegou. Tem um dado de pesquisa maravilhoso. A gente sofre por antecipação. 85% dos nossos maiores medos, desafios, problemas, nunca vão acontecer. Sim. A gente sofre mais dentro da cabeça do que na vida real. E a gente perde tanto tempo. Tanto tempo. Então, trazer essa perspectiva, e não é deixar de planejar, nada disso. Você vai planejar, você vai fazer o seu melhor. Eu até brinco que é uma fórmula de 3 etapas. É você fazer algo que você tem entusiasmo, que você seja apaixonado, fazer o seu melhor, no seu máximo de esforço, e entregar o resultado. Se você utiliza essa fórmula com tudo na sua vida, não existe ansiedade. Por quê? Você fez o melhor. E se você entrega o resultado, se você tem fé inabalável, o que quer que aconteça vai ser o melhor para mim. E você vai ter a regulação para lidar com o resultado do que vier. Você vai olhar para esse resultado, e aí uma ferramenta muito legal, que é o caderno das emoções. Põe um caderninho do seu lado. Todas as vezes que você estiver angustiada, se estiver incomodada, registra, começa a dar corpo, começa a dar nome ao que você sente. Tira daqui e coloca no papel. E aí você vai começar a entender melhor suas emoções, você vai começar a perceber que existem alguns padrões. E você vai parar de brigar com as suas emoções.
Você vai parar de julgar, inclusive, suas emoções, porque tem emoções que são desagradáveis. Por exemplo, eu fui assistir Divertidamente 2. E aí, no Divertidamente 2 tem a inveja. E eu tô olhando aquela inveja, eu falei, gente, cara, engraçado, eu tenho inveja. Eu também sinto inveja. Aí, no primeiro momento, você fica assim, nossa, inveja, que emoção, né? Nossa, pequena. Mas todas as emoções são importantes. Não é pra julgar a emoção. Mas depois, aí você aceita e decide o que você faz com a emoção. Então, eu sei que se eu não ficar atenta, eu vou ter inveja. Quando eu percebo, eu falo, ops, lá tô eu. Ai, que bobeira, Flávia, para com isso, volta. Então você começa a ter um controle sobre os seus pensamentos, a ter um controle maior sobre o que fazer com as suas emoções e a parar de reagir e começar a agir a partir da consciência. Conhecer melhor também, né, as emoções. Conhecer. Como você disse, o que é inveja? Então, às vezes, as pessoas não conhecem as emoções, não sabem o que está sentindo e justamente não vai conseguir, né, tirar isso. Isso que você falou, um outro ponto que eu não falei da atividade física, que é sono e alimentação. Tem pessoas que têm sintomas de depressão, mas elas simplesmente comem mal. Sim. Serotonina, que é um dos neurotransmissores, produzido no intestino. Se você só come porcaria, você não vai produzir serotonina e você vai achar que você tá triste. Você não tá triste, você tá comendo porcaria. Sim. Privação de sono, mesma coisa. Ah, nossa, eu tô deprimida. Você não tá deprimido, você tá dormindo mal. Sim. Então tem um olhar anterior que as pessoas confundem um pouco o que é preocupação com elas misturam tudo. E tem um estresse, tem uma ansiedade que eles são positivos. É importante que você tenha um mínimo de ansiedade e de estresse para você se sentir motivado para fazer as coisas. Tá tudo bem. O problema é quando isso te adoece, quando isso te domina. Aí tem várias ferramentas que você pode adotar. E por fim, que eu acho que é um hábito maravilhoso, que é muito transformador, que é você fazer o bem. Que é você ser gentil com as pessoas. Sim. Que é você fazer algo pelo próximo. Nós fomos moldados, nós temos circuitos no nosso cérebro, que são circuitos de bondade. Quando eu pratico bem, eu ativo esse circuito. E isso traz uma sensação de felicidade. Porque eu libero ocitocina, que é um neurotransmissor, um dos neurotransmissores. Isso dá uma sensação maravilhosa de bem-estar. E olha como é que Deus, a natureza, como é que é sábio. Nós fomos moldados com esse circuito para que a gente possa fazer o bem. Nós nascemos para fazer o bem. Só que a gente, numa sociedade que acaba privilegiando o egoísmo, você acaba tendo uma atitude egoísta porque você acha que isso é felicidade. Então, essas atitudes, assim, pequenos hábitos, às vezes é um sorriso. Sim. Às vezes é fazer uma gentileza para alguém na rua. Às vezes é aproveitar esse começo do ano, faz uma faxina no guarda-roupa, se desapega daquelas coisas que não te cabem mais, que você não gosta mais, que você não usa mais. São pequenas atitudes. E aí você começa a perceber que, na realidade, uma pessoa feliz, ela é um ser humano melhor. Você percebe que os hábitos são hábitos muito simples. Mas são hábitos que transformam você. Sim. E a busca não é pela felicidade. A felicidade só é a consequência. Se você adquire esses hábitos, você consequentemente será uma pessoa feliz sem ter que ficar buscando a felicidade. Sim. E aí você começa a perceber que você pode escolher todos os dias ser agente de luz na vida das pessoas. Ser um pontinho de soma. Num mundo tão escuro, de tanta dor, de tanto sofrimento. Todos os dias você pode escolher isso. Você pode falar, não, todos os dias eu vou acordar e vou elogiar alguém, vou ajudar alguém, vou agradecer alguém, vou cuidar de alguém. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu trabalho no meu dia a dia, na minha metodologia, com 6 hábitos: meditação, gentileza, relacionamentos, atividade física, metas e gratidão. Todos os dias quando eu acordo.
eu faço um plano para praticar. Todos os dias há 9 anos, eu escrevo as minhas 3 bênçãos. Todos os dias, há 9 anos, eu faço minha atividade física. É claro, todos os dias que eu tô falando, eu peguei um avião, não sei o que, não deu. Sim. Eu medito no avião. Uhum. Eu pratico a gratidão no avião. No carro, não tem desculpa. Por quê? Porque é hábito. E o dia que eu não faço, eu fico esquisita. Parece que tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu acordo, faço isso de manhã, eu mudo a minha energia. Uhum. Ou seja, a minha energia, eu começo o dia com a energia da gratidão. Eu começo com a energia do amor. E aí é muito mais fácil que eu atraia nesse meu campo as coisas que são positivas. Porque, mais uma vez, você não recebe o que você quer, você recebe o que você é. Uhum. Então, e tem um ponto importante também, que é onde você tem um cruzamento da espiritualidade com a ciência, com a física quântica. Nós nascemos com um sisteminha que se chama viés da confirmação. Uhum. O que quer que você pense, o que quer que você acredite. Se você acredita que você pode, se você não pode, em ambos os casos você está certo. O nosso cérebro, o viés da confirmação, ele não julga as suas crenças. Se você, Bárbara, fala, não, eu sou competente, eu dou o melhor pelos meus clientes, eu tô aqui porque eu quero contribuir, eu quero fazer diferença na vida. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai encontrar artifícios para entregar a sua crença. Uhum. Se você acredita que você é incompetente, se você acredita que você não é capaz, que você tá doente, o seu cérebro faz a mesma coisa. A gente não tem noção do poder do nosso cérebro. Não tem noção do poder dos nossos pensamentos. Tem um dos casos, para mim, mais clássicos, que foi um paciente. Aí tem vários estudos de placebo, mas esse específico, para mim, foi muito clássico. Uma pessoa, um homem, foi diagnosticado com câncer. E o médico falou, olha, seu câncer é muito grave, você tem 6 meses de vida. 6 meses depois, ele veio falecer. Até aí, tudo bem, normal. Até que foram fazer autópsia e descobriram que realmente ele tinha câncer, mas o câncer era minúsculo, inofensivo. Ele jamais teria morrido pelo câncer. Uhum. O que matou ele? A cabeça. A cabeça. E isso é pro bem, isso é pro mal. Da mesma forma que cura, adoece. Então vamos usar essa nossa máquina maravilhosa pro bem. Uhum. Para que a gente possa realmente ser a nossa melhor versão e que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Igual você tá fazendo aqui agora. Uhum. E assim, Flávia, no mundo corporativo, você com a sua experiência, né, você leva isso para as empresas. Aham. Qual que é o principal desafio? Qual é o desafio de colocar isso em prática, esses hábitos? Como que você vê? Isso é muito importante nas empresas. Uhum. Por quê? A gente sabe os dados, você Sim. mesmo citou, as pessoas estão muito adoecidas. Uhum. E uma pessoa emocionalmente doente significa prejuízo. Significa baixa produtividade. Significa baixo desempenho. Uhum. É ruim para todo mundo. Todo mundo perde. Desafios. Primeiro, a empresa entender que ela pode ser agente de cura. Que ela pode fazer a parte dela. Ela não é a responsável. Mas ela pode, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem um programa de felicidade corporativa. A empresa pode ser pode dar a ferramenta. Uhum. Pode dar as condições para que as pessoas aprendam, praticam e se desenvolvam. Porque tem um ponto muito importante. Um dos grandes desafios e uma dica para vocês que estão me ouvindo. A grande questão não é ter o conhecimento, por exemplo. Agora vocês já sabem que gratidão faz a diferença. Se você não praticar, não vai funcionar. E todos nós sabemos o que precisa ser feito. O problema é que a gente não faz.
Por isso que o programa existe, por isso que inclusive, eu tenho um aplicativo para ajudar as pessoas a colocarem isso em prática, porque o difícil é encontrar o sistema para fazer isso no seu dia a dia. É disciplina, né? A disciplina. Porque a gente inventa mil desculpas. Sim. Então, o desafio para a empresa, primeiro, é reconhecer e entender que ela precisa ser agente dessa transformação. E que no final todos vão sair ganhando. Significa menos prejuízo. Significa mais produtividade. Outro ponto que eu acho que é um grande desafio são os relacionamentos. Sabe aquelas picuinhas? A fofoquinha. Sim. E esse ponto pode ser muito transformador. Quando as pessoas param de competir entre si e passam a colaborar. Isso muda totalmente o ambiente. Então esse é um outro ponto que para as empresas, então, investir em ações, em momentos onde as pessoas possam estar conectadas, juntas, isso é muito importante. E para a empresa é muito importante também que ela crie rituais, para que ela crie momentos, para que as pessoas possam colocar isso em prática. E isso vai desde a alta liderança. Então, por exemplo, é você começar uma reunião, ao invés de reclamar, fazer aquela lista de tudo que deu errado na semana, começa a reunião agradecendo. Sim. Começa a reunião com a prática da apreciação. O John Mackay, do Capitalismo Consciente do Whole Foods, ele começava todas as reuniões com a prática da apreciação. Ele sempre elogiava alguém. Isso muda. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito potente. Por quê? Os dados são claros. As pessoas não se motivam por dinheiro. Elas acham que são motivadas. É claro que é muito importante, que as pessoas precisam ter salários justos. Claro. Vivemos num mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas. Mas as pessoas... Você imagina que a gente tem 2 tipos de salário. Salário financeiro, tem que ter salário justo. E tem o salário emocional. Então, quando eu me sinto incluída, quando eu me sinto reconhecida, quando eu me sinto valorizada. Por isso que os nossos programas, inclusive, eles atuam no indivíduo. Porque se eu não transformo o indivíduo, nada que a empresa fizer vai ser suficiente. Porque a pessoa não tá bem. Se ela não tá bem, tá sempre insatisfeita, como eu, por exemplo, eu era essa pessoa. Eu tava sempre insatisfeita. Nada que ninguém fizesse era bom o suficiente. E essa sensação é muito ruim. Porque é aquela sensação de que você nada morre na praia. E você tá sempre em busca de algo que você não sabe o que é. Você fala, qual é o próximo? Isso não chega nunca. Então, nas empresas, você pode adotar programas de reconhecimento, você pode adotar programas de voluntariado, programas de estímulo à prática de atividade física, programas de meditação, de atenção plena, aulas de respiração. Parece uma coisa tão distante, tão... Mas, nossa, só que isso tem transformado o universo corporativo. Produzindo resultados, e é o que eu digo que é resultado para todos. Porque um colaborador transformado, ele é um colaborador melhor, só que ele também é um pai melhor. Ele é um irmão melhor. Ele é um filho melhor, ele é um marido melhor, ele é um cidadão melhor. E cá entre nós, o mundo precisa urgentemente de pessoas mais felizes. Sim. Porque gente feliz não enche o saco, não faz fofoca, não fica se preocupando com a vida dos outros. Gente feliz é gente mais saudável, é gente mais criativa, é gente mais produtivo. A gente precisa disso. Esses dias uma pessoa falou pra mim assim: ah, Flávia, como é que você pode falar de felicidade no mundo com tanto problema? Com tantos desafios? Eu falei, mas é por isso que eu preciso falar. Você acha o quê? Que eu ficar sentada chorando vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. É. Eu tenho que ser. Eu não posso ficar esperando que alguém venha me salvar. Eu tenho que ser agente de transformação. Eu tenho que fazer a minha parte. E se minha parte é eu cuidar da minha própria felicidade para que eu possa impactar positivamente as pessoas que estão ao redor, começa por você. Ninguém dá o que não tem. Então começa por pequenos atos, pequenas atitudes.
grandes transformações. Muito bom. E Flávia, um assunto polêmico, mas eu não posso deixar de perguntar, é sobre uma liderança tóxica. Como que o colaborador ele pode agir para lidar com essa liderança tóxica? Esse é difícil, porque, primeiro, tá claro que líderes tóxicos não vão ficar. Ponto. Se eles são os donos. Você, como advogada, você já sabe. Uhum. Agora, então, com o NR1, não tem jeito. E pelo que a gente tem conversado com o Ministério do Trabalho, com advogados, a fiscalização vai ser dura. Não dá para mentir, não dá para omitir, vai ter que mostrar prova, vai ter que ter pesquisa. E mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. Então, se esse líder, vamos dizer que ele seja o dono, vou pegar o dono, ele vai ter que entender que ou ele muda, ou ele coloca outra pessoa no lugar dele, sim, ou o negócio dele vai ruir. Ponto. Simples assim. Porque as pessoas não vão aceitar mais. A gente tá vendo. Sim. As pessoas não querem. As pessoas estão com dificuldade de. Amigos meus empresários com dificuldade de contratar. As pessoas querem priorizar seu bem-estar. Então, o que a gente precisa? Aí, ok, esse é o dono. Então, vamos dizer que não seja o dono. Tem que ter treinamento. Sim. Tem que ter capacitação, segurança psicológica, liderança positiva, riscos psicossociais. Então, por exemplo, no nosso programa, a gente treina esses líderes, mostrando, olha aqui, uma liderança tóxica adoece, tem um impacto maior na saúde mental do que o cônjuge, do que o psicólogo. Pro bem e pro mal. Ou seja, não é que o líder seja responsável pela felicidade, mas ele pode adoecer o colaborador. Sim. E, ao mesmo tempo, eu até me coloco no lugar desses líderes, porque nós não fomos treinados para isso. O líder foi treinado para entregar resultado, para produzir, para processo. Isso é muito novo. Até onde eu sei, até como que eu faço para lidar com isso. É desafiador. É desafiador. Mas aquele estilo de liderança de gritar, xingar, piadinha, esquece. Você pode falar que é mimimi, você pode falar que é fresco, o que você quiser, mas não vai mais ser aceito. Então é muita consciência, muita capacitação, pesquisa e muito controle. Aí sim você começa a estruturar. E também não dá. Cá entre nós. Já passou dessa época de resultado a qualquer preço, né? Alta performance, né? Alta performance destruindo as pessoas? De que vale ganhar o mundo e perder sua alma? Não vale. Já deu, isso é ultrapassado. É feio. E não é engraçado. E não é que eu falo para as pessoas, porque as pessoas às vezes acham que felicidade corporativa não significa baixa entrega, baixa performance. Não é, pelo contrário. Só que as pessoas vão produzir de forma certa. Não é produzir mais no sentido, as pessoas vão trabalhar mais. Não, mas elas vão produzir da forma mais eficaz. E é isso que a gente quer, sem ter que estrangular e matar todo mundo. De forma sustentável, visando a sustentabilidade humana. Essa é a questão. Então, Flávia, agora chegando assim, né, caminhando já para o final, qual mensagem aí para 2026? A gente está entrando nesse ano aí com tantos desafios, né? Já começou aí com uma guerra do Trump na Venezuela e a gente não sabe o que tem por vir, como a gente mantém a nossa cabeça tranquila diante todas essas questões mesmo que vem acontecendo. Ao longo dessa minha trajetória, eu vivi momentos muito difíceis.
depois que eu já vinha praticando há bastante tempo, já compartilhava, já dava palestra sobre felicidade. Em um ano, eu vivi 3 grandes... não vou falar tragédia, uma grande tragédia, duas grandes situações muito difíceis. A primeira, em janeiro, eu me separei de um casamento de 15 anos, com um filho pequeno. Foi doloroso, como a gente sabe que é uma separação. Graças a Deus, amigável, tudo bem, mas é doloroso. Logo depois, em março, meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. Essa foi a grande tragédia. E em outubro, ali eu decido sair. Eu era sócia do meu pai na agência de publicidade. Ali eu decido sair da sociedade para me dedicar à felicidade, porque todo esse aprendizado foi algo que me levou no momento mais trágico da minha vida, com uma resiliência que eu não tinha. E a partir daquele momento eu falei, eu vou usar essa minha dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. E vivendo, e nesse momento que eu saio da agência, eu saí com muitos planos, com muitos projetos. Logo depois veio a pandemia. Parou tudo. Então eu tive muita dificuldade financeira. Assim, de não ter dinheiro para fazer compra, para comer. Nesse nível. E eu posso dizer para você que está acompanhando a gente aqui hoje: não espere uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Sim. Infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade, o tempo. Nós não controlamos o que nos acontece. Mas nós podemos controlar a forma como reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. O poder de não permitir ser vítima, mas de escolher o que nós vamos nos tornar a partir disso tudo. Einstein dizia que existem 2 formas de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre, a outra como se tudo fosse. Quando você adquire e vai adquirindo esses hábitos, vai praticando no seu dia a dia, você adquire a capacidade de enxergar tudo como um milagre. E isso é a verdadeira felicidade. Sim. Então, meu recado para você em 2026: cuide da sua felicidade como você cuida de tudo na sua vida. Não espere passar por um grande problema. Vai praticando. Porque esses hábitos da felicidade são hábitos de seres humanos melhores. O que nós viemos aqui? Nós viemos aqui para crescer, evoluir, para que a gente possa ser a nossa melhor versão. Sim. E que a gente possa, a partir dessa nossa melhor versão, servir, fazer diferença na vida das pessoas, encontrar sentido. E isso tudo vai nos fortalecendo, porque problemas, desafios, guerras, eleição, tudo isso vai sempre existir. Mas a forma como a gente vai passar por tudo isso é o que vai fazer diferença. Ai, obrigada pela sua mensagem, Flávia. Eu quero terminar esse podcast, né, agradecendo a Flávia por ela ter vindo aqui, para os nossos ouvintes poder ter acesso a esse conhecimento, né? Porque isso também é expandir que pequenos hábitos podem transformar a sua vida é tão importante quanto beber água. Com certeza. Né? A gente bebe água do mesmo jeito que a gente tem que alimentar a nossa alma de bons pensamentos, de gratidão, né? De emoções positivas. Então eu também quero deixar essa mensagem para você que está em casa ouvindo. Faça esses exercícios que eu te garanto que sua vida vai mudar. Tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Flávia.